2. As misericórdias do Senhor, ou seja, está no plural, é muitas, são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, não tem? Verso 23, nova são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Pode se sentar, glorificando o nome santo do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Aqui, só de ler esse versículo, podemos ver o amor de Deus, que é imenso, por cada um de nós. Aleluias. E hoje, nesta noite, eu quero estar falando sobre a misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, né, nós não existiríamos. Por quê? A Bíblia nos ensina lá em João 3, 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, a misericórdia dele foi tão grande, que ele enviou o Filho dele, para que todos aqueles que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, graças à misericórdia de Deus, que Jesus veio, levou todos os nossos pecados, para nos dar condição, de ir para o céu. Porque se Jesus não viesse, nós já estávamos condenados por causa do nosso pecado. Mas graças ao Senhor, graças à misericórdia dele, aleluias, hoje nós temos a oportunidade de mudança. Hoje nós temos a oportunidade, de nos tornar uma pessoa melhor. Só basta nós realmente confessar de todo o coração. Só basta nós acreditar na palavra, nós agir conforme a Bíblia nos ensina. Aleluias. E esse versículo ele é tão forte que nele diz as misericórdias, Como às vezes eu digo aqui na igreja, muitas das vezes a gente reclamamos de alguma coisa que não está dando certo, Às vezes a porta de emprego não abre, às vezes está faltando uma mistura, às vezes alguém da nossa família ou até mesmo nós estamos enfermos, esquecemos de tudo aquilo que muitas das vezes nós não reparamos, e Deus tem agido na nossa casa, na nossa família, Isso é a misericórdia de Deus. Graças a Deus eu tenho certeza aqui que muitos, é difícil estar enfermo. Às vezes quando está enfermo passa rápido. Por que isso? A misericórdia de Deus. Porque se não fosse Deus, todos os dias nós estávamos enfermos, precisando de remédio, tinha que estar no médico toda hora. Mas Deus ele é tão bom que Ele cuida de nós. Aleluias. E o interessante que a misericórdia não tem fim, Não é como muitas das vezes a amizade, que ela começa tão bem e por causa de alguma coisinha, tipo, o casamento, o trabalho, começa tão bem, chega um certo momento, fim, acabou, encerrou. Deus não é assim. Imagine Deus pudesse falar assim, já ajudei muito essa pessoa, já fiz tanta para essa pessoa, mas essa pessoa só erra, essa pessoa não merece, eu vou parar de ajudar aqui, a minha misericórdia não vai mais para essa pessoa. Imagine se fosse assim. Mas a Bíblia está dizendo que ela não tem fim. Aleluias. E cada manhã ela é nova, e é grande a fidelidade de Deus por nós. Aleluias. Deus ele é fiel. Deus ele tem um amor tão grande por nós, que a misericórdia dele tem nos alcançado, graças ao amor que ele tem por nós. E eu quero estar falando, eu peguei 2 textos aqui para estar falando sobre a misericórdia de Deus. Aleluias. Um texto se encontra lá em João 8. Para quem não sabe, a epígrafe vai dizer a mulher adúltera. Ali vamos observar que aquela mulher foi pega em adultério. E naquele momento vai dizer que os escribas e os fariseus trouxe ela até Jesus. Pela lei ela já estava condenada. Pela lei ela tinha que ser apedrejada. Pela lei era o fim daquela mulher, não tinha mais jeito, era morte. Então naquele momento o texto vai dizer o quê? Que aqueles homens levam ela até Jesus, e ao mesmo tempo queria pegar Jesus para alguma coisa, para incriminar ele. E naquele momento a Bíblia vai dizer que Jesus estava cabisbaixo, com a cabeça baixa, somente escrevendo na areia. E quando chega aquela mulher ali, todos queriam condenar ela, mas a misericórdia de Deus chegou primeiro. Aleluias. Ela não merecia, se a gente fosse ver pelos olhos humanos, ela não merecia, porque ela estava fazendo algo errado, algo que naquela época
né, era digno de morte, algo que aquela mulher não poderia estar fazendo, e ela estava fazendo. Então ela merecia aquilo, mas a misericórdia de Deus é maior. E aqui eu quero abrir um parênteses para a igreja. Quantas coisas que eu e você temos feito, que merecemos até, trazendo para esse texto, digno de morte, e chega Jesus primeiro, né, nos ajuda, nos perdoa, nos dá uma nova oportunidade, aleluias. E muitas das vezes somos ingratos, muitas das vezes, né, é como dizer uma palavra meio chula, a pessoa vomita e come o mesmo vomito de novo, para vomitar de novo, continua errando do mesmo jeito, aleluia. Mas o nosso Deus, Ele é tão fiel, que Ele não é que nem eu e você. Se alguém, vamos dizer assim, um exemplo, vou dar um exemplo do Léo, está no som, ele comanda ali, e ele deixa alguém ali no lugar dele. Se alguém erra, né, na igreja eu sei que não é assim, mas se fosse no trabalho, o que o Léo ia falar? Você não vai mexer aqui, está fazendo tudo errado aqui, eu vou arrumar outra pessoa. Isso é o certo, porque deixar uma pessoa ali para estragar. Mas Deus não. Deus, Ele nos dá a oportunidade. Ele, por mais que você errou, você abre o coração para Deus, confessa para Deus, Deus te dá uma oportunidade, aleluias. E o interessante do texto está dizendo que a misericórdia do Senhor não tem fim. Mas tem um alerta para mim e para você. Deus, Ele vai dar uma oportunidade para mim e para você, mas vai chegar uma hora, a misericórdia não tem fim, mas vai chegar uma hora que Jesus vai vir buscar. E se eu e você não vigiar, de tanto nós depender da misericórdia de Deus, nós vamos ficar aqui, ó. Então é por isso que é noite de eu e você estar alerta, é noite de eu e você, né, se pôr na posição, aleluia, ter um caráter de homem e de mulher de Deus, aleluia. Nós dá exemplo, porque pode chegar um tempo que pode ser tarde demais, aleluias. E como nós sabemos, o leite derramado é difícil você pegar ele de volta, não tem como, vai espalhar e para você pegar. Então pode ter um momento que vai ser tarde demais, como aquela parábola das 10 virgens. Pode chegar um momento que o noivo vem, e aí ela vai ficar, aleluias. Então ali, vamos observar que todos estavam ali querendo criminar aquela mulher, porque quando alguém erra, o nosso momento, o nosso ser, de ser uma pessoa, um ser humano, nós queremos que o certo acontece, nós queremos ser juiz, queremos que a verdade seja feita, a justiça seja feita, aleluias. Então nós queremos, como diz, né, pedra e pau, né? Então nós queremos que aquilo aconteça, não errou, tem que pagar. Mas Jesus, Ele é diferente, porque se fosse assim, como eu disse, todos nós estávamos condenados, porque todos nós erramos. Nós não podemos continuar no mesmo erro, aleluias, porque continuar no mesmo erro já é burrice, né? Se você faz uma conta, 2 mais 2, você coloca 5 e a sua mãe fala não é 4, e você continuar fazendo as contas, 2 mais 2 é 5, aí você está sendo burro demais, porque já está ensinando. Se você sabe o certo e faz o errado, me desculpe, aí você está sendo muito burrinho, aleluias. E muitas das vezes, trazendo para essa palavra, nós agimos de uma forma ignorante, nós sabemos que aquilo ali está errado, e caímos naquela mesma cilada do inimigo. Nós sabemos que se nós continuar desse jeito, vamos sair da presença do Senhor, e continuamos desse jeito. Às vezes nós falamos assim, eu não vou para a igreja hoje, vou amanhã, e nós sabemos que se eu parar de ir para a igreja, eu vou me fraquejar, e aí o inimigo pode me pegar e eu desisto. E o que nós fazemos? Eu não vou hoje não, amanhã eu vou, chega amanhã eu não vou também. Sabemos que isso vai nos levar para o mundo e ainda continuamos fazendo, aleluias. Mas graças ao Senhor, a misericórdia dele nos alcança, de alguma forma ele nos busca, ele fala conosco e nos dá força, e nós voltamos para a casa do Senhor, aleluias. Então aquela mulher, pela lei, ela tinha que ser condenada, tinha que ser apedrejada, ela era digna de morte. Mas como eu disse, a misericórdia do Senhor chegou naquele momento. Então ali, quando todo mundo queria atacar a pedra, Jesus libera uma palavra, lá em João 8, no verso 10, vai dizer que Jesus, ele endireita, ou seja, ele estava abaixado, ele começa a olhar na direção daquele povo e daquela mulher, e vai dizer assim: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou?
Aleluias. Se a gente voltar alguns versos antes, Jesus primeiro fala para aquele fariseu que queria condenar aquela mulher: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluias. Então naquele momento todos se analisaram e viram que era pecador. Não era o pecado igual daquela mulher, mas de alguma forma estava pecando. Aqui eu aprendo algo. Antes de nós tacar a pedra, vamos nos analisar, como diz na palavra da ceia, analise a si mesmo. Aleluias. E se você parar para pensar, a maioria dos críticos é aqueles que erram mais. A maioria daqueles que quer tacar a pedra é aqueles que olhar a vida dele atrás está pior muitas das vezes. Não da forma que a pessoa está errando, mas às vezes está errando demais. Porque quando a pessoa está na palavra, está justo na palavra, ele não vai querer tacar pedra. Ele vai querer justiça, sim. Ele vai querer, se a pessoa errou, tem que pagar o preço, mas jamais vai tacar pedra. A diferença é essa, de tacar a pedra e de querer a justiça. Jesus, ele queria a justiça, mas ele não queria tacar a pedra. Aleluias. Porque se a gente observar em Mateus 7, se não me falha a memória, vai dizer o que? Aleluias. Estava marcado aqui, mas sumiu. Mas vai dizer assim: não julgueis para não ser julgado. Aleluias. Por quê? Porque da mesma forma que eu julgar, eu vou ser julgado. É como foi dito aqui: olho por olho, dente por dente. Se eu taquei pedra, da mesma forma eu mereço pedrada se eu errar também. Aleluia. Então não julgue, mas queira o certo. Queira que a justiça seja feita conforme a palavra do Senhor. Porque aquele que semeia, como foi dito, espinho, vai colher espinho. Aquele que erra, vai ter as suas consequências. Não vai ter tirado a consequência, não, vai ter a consequência. E isso já é o maior preço para a vida daquela pessoa. Aleluias. Porque muitas das vezes, como eu disse, aquele que quer tacar pedra, muitas das vezes está conforme lá em Mateus 7. Às vezes nos olhos está uma trava desse tamanho e quer tirar o cisco do olho do irmão. Aleluias. Então é necessário que eu analise a minha vida primeiro. Eu estou certo? Eu estou andando em santidade conforme a palavra diz? Eu estou andando conforme a palavra do Senhor? Sim, mas eu não devo tacar pedra. Aleluias. Eu tenho que ajudar, eu tenho que praticar a justiça. Aleluias. Porque Jesus, ele não estava defendendo aquela mulher, ele estava querendo praticar a justiça. Por que eu digo isso? Porque como muitos pecadores queriam atacar pedra em outros pecadores, na mulher pecadora, então ali seria todo mundo tacando pedra em si. Se você reparar o texto, se você tentar meditar, analisar esse texto, se aquela mulher merecia pedrada, todos ali mereciam pedrada. Era pecado diferente, mas todos era pecador. O único pecador ali, o único que não era pecador era Jesus. Aleluias. Mas Jesus não passou a mão na cabeça daquela mulher, porque no final do texto, o que ele vai dizer para aquela mulher? Antes de ele dizer, ele falou: cadê os seus acusadores? Não tem ninguém? Não, eu também não te condeno. Aleluias. Eu poderia atacar pedra, mas eu não te condeno. Mas o que Jesus vai dizer? Vai e não peque mais. Jesus não passou a mão naquela mulher, na cabeça daquela mulher. Jesus, ele praticou a justiça. Falou assim: ó, todos aqui merecem pedrada, mas ninguém vai levar pedrada. Aleluias. Você merecia a pedrada pelos teus erros, pela tudo que você tem feito, mas a misericórdia do Senhor é grande e você não vai merecer, não vai levar pedrada. Mas eu digo para você: vai e não peque mais, porque pode acontecer coisas piores para você. Aleluias. Em outra palavra, se você continuar praticando o mesmo erro, quem sabe Jesus não vai estar ali e a pedrada pode te acertar. Aleluias. Quem sabe você vai cavar a tua própria sepultura e vai cair dentro, e aí não tem mais jeito. Aleluias. Então aqui podemos observar que a misericórdia do Senhor é grande. Aleluias. Aqui foi o exemplo da mulher adúltera, mas trazendo para a nossa vida, vamos analisar a nossa vida. Quantas das coisas que nós temos feito, às vezes ninguém está sabendo, mas Deus está sabendo, e que nós merecemos ser condenados. Se todo mundo soubesse, nós merecia pedra. O que é pedra? Falar da nossa vida, porque muitas das vezes a língua é como se fosse uma pedra, uma faca. Aleluia, que ela entra no nosso coração, machuca mais do que um tapa.
porque muitas das vezes pessoas falam tantas coisas da nossa vida, e às vezes nem tudo é verdade, e isso faz um mal para nós, aleluias. Então, conta das coisas que nós podemos ter feito perante ao Senhor, que poderia ser condenado, mas graças à misericórdia de Deus, isso não acontece na nossa vida, aleluias, porque muitas das coisas talvez Deus olhasse para nós e falasse assim: agora eu vou abrir um livro para todo mundo ler. Será como que seria a nossa vida? Aleluias. Será que nós, trazendo para esse texto, merecia pedrada ou não? Então vamos parar de tacar pedra, aleluias. Vamos olhar para nós mesmos, analisar a si mesmo, aleluias. Deixa que o nosso Deus, Ele é juiz verdadeiro, Ele vai julgar. Aqueles que merecem ser condenado, vai ser condenado. Aqueles que não merecem, vai para o céu, aleluias. Então o maior julgamento, como eu disse, é a própria consequência, e logo em seguida vai ser jogado, né, no fogo do inferno, aleluias. Porque se eu continuar errando, além da consequência vir grande para a minha vida, eu não vou para o céu. Então isso vai ser a pior, né, julgamento na minha vida, aleluias. Não precisa eu ficar falando do irmão nem da irmã, é preciso eu viver a palavra do Senhor, deixar que a palavra faça justiça, aleluias. Então aqui Jesus não passou a mão na cabeça daquela mulher, mas sim Ele liberou uma palavra para ela: vai e não peque mais, porque pode acontecer algo pior para a tua vida, aleluias. Mas como eu disse, a misericórdia de Deus, Ele é tão grande, né, que é como o amor dele muitas das vezes nos constrange, aleluias. E Deus, Ele nos ama de uma tal maneira que, como eu disse, não tem como nós entender, aleluias, porque Ele compara o amor dele, né, que pode até a mãe que amamenta o teu filho, né, como a nossa irmã Fernanda ali, com o filho dela, ela ama tanto aquele filho ali, que eu tenho certeza, né, que ela dá a vida por ele. Mas a Bíblia diz que, no caso, ela poderia até esquecer ele, que isso jamais, eu creio que vai passar na cabeça dela. Mas Jesus comparou isso, pode até esquecer, que é algo que a gente vê que não acontece. Tem mãe que não é mãe, mas estou falando mãe verdadeira mesmo. Mas Jesus pode dizer: essa ainda pode até esquecer, mas eu jamais esquecerei, aleluias. Imagine o amor de Deus por nós, imagine como Deus nos ama. E a palavra de Deus nos diz, no mandamento, primeiro mandamento de Deus é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, aleluias. Nós sabemos que Deus nos ama, aleluias. E será que nós amamos a Deus? Se a gente ler lá em Lucas 10, 25, ali 25 não, 27, vai dizer assim: respondeu ele, disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao próximo a ti mesmo. Aqui na parábola do bom samaritano, ele queria saber, né, como ele poderia, né, herdar o reino, a vida eterna. Então Jesus disse para ele, né, que ele tinha que amar o próximo, aleluias. E ele primeiro perguntou, né, se eu praticar isso aqui, que foi dito no primeiro mandamento, isso é o certo? E Jesus vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo, aleluias. Mas eu quero que a igreja entenda, muitas das vezes nós falamos de amar o próximo, e muitas das vezes nós falamos que amamos a Deus, aleluia. Será que nós amamos a Deus mesmo, ou é só da boca para fora? Aleluias. Porque eu entendo algo: para nós amar alguém, nós temos que conhecer. Para mim amar a minha esposa, primeiro eu conheci ela. Não foi do nada ela apareceu: eu já estou te amando, não. Nós começou, né, a trocar palavras, e aí eu amei e ela me amou. Da mesma forma, eu acredito que o Léo com a Laila, e assim por diante, todos nós. Não foi por acaso, uma pessoa nem existe e você já está amando, não. É passado o tempo que a pessoa vai se atraindo. E com Deus não é diferente, aleluias. Nós só vamos realmente amar a Deus de todo o coração se nós conhecer a Ele, aleluias. Se hoje eu digo que eu amo a Deus porque eu conheço Ele através da palavra,
Eu vejo como Ele me ama tanto, não tem como eu não amar Ele. Aleluias. Ele cuida de mim tanto, não tem como amar Ele. Quantas coisas que Deus tem feito por nós. Mas muitas das vezes nós não conhecemos a Deus e dizemos: eu amo ao Senhor. Aleluias. E por que eu estou dizendo isso? Porque não tem como eu dizer que eu amo a Deus e não consigo amar o meu próximo, que está do meu lado. Deus eu não estou vendo, e eu digo que eu amo Ele, mas não consigo amar o próximo que está do meu lado. Aleluias. E se nós lermos na carta de João, lá vai dizer sobre isso, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus Ele é amor. Aleluias. E alguns versículos vai dizer, né, como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e vou amar, não consigo amar o próximo que eu vejo. Então, que eu e você possamos viver o amor de Cristo. Aleluias. Como Jesus viveu. Jesus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E o interessante que mesmo Ele fazendo a justiça, Ele não deixou de amar. E muitas das vezes nós queremos fazer a justiça, mas está querendo carregar ódio dentro do coração. Isso não é amor. Isso não é ter Deus na tua vida. Aleluias. Porque aquele que pratica a justiça sem ter amor, isso está sendo mais como, né, os assassinos. Porque a pessoa te matou o teu parente, você vai lá e quer matar ele. Isso não é justiça. Isso aí é como aquelas pessoas da guerra lá, né? Não tem amor, tá nem aí, joga um míssil lá, não importa quem vai morrer. E essa justiça não é a justiça de Deus. Aleluias. E outro texto que eu quero estar falando aqui sobre a misericórdia do Senhor, aleluias, está aqui em Lucas 22, aleluias, no verso 57. Aqui foi o momento que a misericórdia do Senhor chegou até Pedro. Se a gente observar, Jesus já tinha avisado a Pedro que ele iria negar ele, e aqui Pedro nega Jesus. Eu acredito que muitos conhecem essa passagem. Aqui a palavra vai dizer o quê? Que quando Jesus foi levado para a cruz, Pedro de longe ficava acompanhando Jesus. E naquela trajetória, né, algumas pessoas passavam por Pedro. E no verso 57 vai dizer assim, ó: porém ele negou e dizendo: mulher, não o conheço. Aleluias. Por que eu escolhi esse texto aqui? Quantas das vezes a nossa atitude tem negado ao Senhor, e mesmo assim a misericórdia de Deus é grande sobre a nossa vida. Aleluias. Quantas das vezes nós temos negado a Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso jeito, com o nosso andar, com o nosso falar. Porque aqui vamos observar que a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, a partir do momento que eu me coloco na posição do Senhor, aleluias, aqui eu já estou sendo uma pessoa referente, uma pessoa que está levando o nome de Cristo, uma pessoa que a pessoa olhar para você e vai falar assim: esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus. Como está dizendo lá em Reis, aqui, quando Eliseu passava, aquela mulher nem conhecia Eliseu, aquela viúva, e vai dizer assim, ó: eu vejo um homem de Deus passando aqui. Por quê? Pelo andar, pelo jeito, pelo comportamento, aleluias, ela observava que era homem de Deus. E da mesma forma somos nós. A mudança é Deus que faz na nossa vida. Muitas das vezes queremos forçar alguém a mudar, não consegue. Mas se deixar Deus mudar, a palavra de Deus mudar, Ele muda. Prova disso, eu tenho certeza que muitos aqui, né, aconteceu isso na tua vida. Na minha vida não foi diferente. Antigamente eu não gostava de usar terno, e hoje eu amo usar terno. Eu me sinto bem, né? Eu me acho, né, melhor usando terno. E naquela época eu não gostava mais. O que é isso? É Deus que faz essa mudança. Não precisou ninguém me apontar uma arma e falar: agora você tem que usar terno. Não, eu senti vontade. E eu tenho certeza que muitos aqui vai acontecer dessa forma, porque é algo, não sei o que acontece. Parece que você se sente mais sendo uma pessoa de Deus, não sei, né? Algo que é só Deus que pode falar isso conosco. Então ali, Pedro, ele era observado, ele andava com Jesus, ele andava juntamente com os outros discípulos. Então todo mundo sabia que Pedro era um servo do Senhor.
Mas aqui vai dizer que quando a mulher olha para ele e fala assim: mas espera aí, aquele ali parece ser um servo de Deus, aquele homem ali andava com Jesus. E ele fala assim: não, eu não sou eu não, aleluias. E muitas das vezes a pessoa olha para mim, para você e pensa assim: mas espera aí, mudando a palavra, aquele ali não era homem de Deus? Aquela ali não era mulher de Deus? Que comportamento é esse? O que está fazendo ali naquela rodinha? O que está aprontando ali? Aleluias. Então nós temos que vigiar, porque a partir do momento que Deus nos escolheu e nos lavou, nos colocou na posição, nós somos observados, e muitas das vezes estamos negando ao Senhor, aleluia, de todas as formas. E um pouquinho adiante vai dizer o que? No verso 58, e um pouco depois, vendo o outro, disse: tu também não é dele? Mas Pedro diz: homem, não sou. Aleluias. Será que quando nós estamos na nossa casa, vamos dizer, o Espírito Santo olha para nós e fala assim: você não é o homem de Deus? Por que está assistindo isso? Por que está fazendo isso? Por que está olhando para isso? Tu não é serva de Deus? Não é homem de Deus? Por que está andando desse jeito? Aleluias, glória a Deus. Então que eu e você possamos entender, às vezes não precisa nós estar lá fora no meio da multidão, não precisa estar rodeada de pessoas para as pessoas ficarem te apontando se você está certo ou está errado. Às vezes o Espírito Santo está nos observando, aleluias, e a nossa atitude está fazendo que nós negamos ao Senhor, que nós, com a nossa atitude, deixamos de estar fazendo a vontade de Deus, aleluias. E no verso 59, e passando quase uma hora, outro afirma dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virou ao Senhor e olhou para Pedro. E virou o Senhor e olhou para Pedro. Aleluia. Interessante, eu não tinha reparado nisso, mas se você observar, na primeira vez veio a mulher, passou um pouco tempo, veio um homem, e passou quase uma hora. Aqui, se você não observa, é como se Deus estivesse me alertando você. Talvez você está fazendo algo que está desagradando ao Senhor, e o Espírito Santo vem: não faça isso, e você vai e continua fazendo alguma coisa. Passa um tempo depois, o Espírito Santo te alerta de novo: não faça isso, e você nega Jesus, continua fazendo, aleluias. E aí passa muito tempo, aí o próprio Jesus olha para você e você entende: pequei contra o Senhor. Por que eu fiz isso? Aí vem o arrependimento, aí vem o remorso, aí vem a consequência, aleluias. Como eu disse, Deus ele vai nos alertando, mas se nós continuar no erro, o preço pode ser caro, pode ser dolorido, aleluias. Por mais que a misericórdia do Senhor nos alcança, mas como eu disse, a consequência pode ser dura, aleluias. Por mais que a misericórdia de Deus é grande na minha e na tua vida, nós temos que entender que nós temos que procurar andar certo com o Senhor, aleluias. Não é porque Ele me ama, não é porque Ele te ama, aleluias, que nós devemos ser que nem uma criança, que o pai fala: não vai ali, e ela vai dando risada, e você dá uma palmadinha nela, né, brincando, aleluias. Nós não somos mais criança, nós somos adultos, aleluias. Nós entendemos que é certo e que é errado. Nós temos que entender uma coisa, como eu disse no decorrer da mensagem: a partir do momento que eu sei a verdade, aleluias, e eu querer fazer a mentira, nós não somos mais inocentes, aleluias. Nós vamos ser julgados pelaquilo que nós sabemos. É diferente de uma pessoa que não conhece e erra, mas quando nós conhecemos que é certo, que é errado, aleluias, nós temos que ser julgados pelaquilo. Como diz a palavra nos evangelhos, que por mais que muitos podem ser pregador da palavra, pode viver o ano todo na igreja, a palavra diz que nem todos que dizem assim o Senhor herdarão o reino do céu. Imagine essas pessoas quando for julgado,
será que vai ser inocente? Porque sabe a verdade, está andando na verdade, mas está praticando a mentira. Aleluias. A Bíblia nos ensina que quando nós conhecemos a verdade, João 8,32, conhecerei a verdade vos libertará. Mas se a gente vê alguns versículos antes, vai dizer que nós temos que permanecer aonde? Na palavra. Aleluia. Não adianta conhecer. Eu já vi muitas pessoas falar que já leu a Bíblia mais de 10 vezes de trás para frente, e algumas dessas pessoas estão aí no mundo, bebendo, fumando, bagunçando. O que adianta conhecer a palavra, mas não andar na palavra, não viver a palavra? Aleluias. Será que vai ser julgado inocente? Não vai, porque sabe o que é certo e o que é errado. Aleluias. Então que nesta noite eu e você entenda, a misericórdia de Deus dura para sempre, e Ele é fiel comigo e com você. Mas não fica brincando não fica brincando com Deus. Nós sabemos que uma hora ou outra vai ser tarde, uma hora ou outra não vai ter como, né, você ser salvo mais, vai perder, é como aconteceu, né? A gente não podemos entrar, ter a certeza, mas quando a gente olha para Judas, se ele viesse pedindo perdão ao Senhor, a misericórdia tinha alcançado, mas a Bíblia vai dizer que ele tentou se enforcar, se enforcou. Agora não sei se ele foi salvo ou não, mas aí a gente olhando com nossos olhos humanos, acreditamos que não. Aleluias. Poderia ter sido tarde para ele, e assim pode acontecer conosco. Com as nossas atitudes, muitas das vezes possamos ser condenados, por mais que Deus nos ama. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração, e as palmas bem alegres para Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.